Hoje é sábado, dia 25 de novembro do ano do Senhor de 2023. E o texto do Evangelho que nos é proposto para este dia é de Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. O trecho do Evangelho de hoje é uma controvérsia de Jesus com os saduceus acerca da ressurreição dos mortos. Trata-se, nessa controvérsia, de pura provocação maldosa, pois os saduceus, eles mesmos, não criam na ressurreição dos mortos. A observação do narrador de que os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, ao contrário dos fariseus, leva-nos a considerar que a questão que ele expõe a Jesus é pura ironia e, de certo modo, desprezo com o objetivo de desmoralizar Jesus. Os saduceus não constituem propriamente um grupo religioso, mas uma aristocracia ligada ao Templo de Jerusalém e que se beneficiava do comércio lá existente. Ao caso absurdo apresentado por eles, uma mulher que teve 7 maridos, os quais não deixaram descendência, submerge a ideia de que a ressurreição é o prolongamento da vida terrestre do ser humano. Certamente, como eu já disse, o intuito dos saduceus era ridicularizar a fé na ressurreição. A ressurreição, que para nós cristãos é o fundamento da fé cristã. Para isso, para ridicularizar a fé na ressurreição, eles recorrem à lei do levirato. Levir é cunhado, para cuja lei o cunhado da viúva devia perpetuar o nome do irmão falecido
sem ter deixado descendência. Para isso, vocês podem ver no livro do Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10. A resposta de Jesus revela a mais profunda ignorância dos saduceus e denota o ridículo do caso apresentado por eles. Eles usam e interpretam mal a Escritura e desconhecem o poder de Deus. Sem a relação com o Deus dos vivos, a Escritura é letra morta. Jesus faz remontar a crença na ressurreição dos mortos a Moisés, dizendo: ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas de vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Também nós temos o desejo de saber como será a ressurreição dos mortos. Lamento dizer que a isso nós não temos acesso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nem como os mortos ressuscitam. Mas nós podemos dizer que a ressurreição não é pura continuidade da vida presente e terrestre. Tentar descrever a ressurreição é um esforço inútil, pois nós não temos acesso ao como da ressurreição. É preciso, com confiança na palavra de Deus, na promessa de Cristo, abrir-se a essa novidade do dom de Deus em Jesus Cristo, vitorioso sobre o mal e a morte, e que nos fez herdeiros dessa sua vitória, fazendo-nos participar de sua gloriosa ressurreição, de modo que para nós nem o sofrimento, nem a morte são as últimas palavras da nossa vida, mas a nossa vida definitiva em Deus, a nossa participação na glória do Cristo ressuscitado. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.